Oi, gente, o meu nome é Luana e o artigo que eu escolhi se chama Pangenômica na Era do Genoma Humano, publicado em 2021. O artigo ele começa falando que à medida que os custos de sequenciamento eles caíram, milhares de novos genomas eles foram sequenciados e os cientistas perceberam que uma única referência de genoma é inadequado para muitos propósitos. Então, para representar muitos genomas humanos, o artigo traz a ideia de se realizar um pangenoma, que é uma coleção de todas as sequências de DNA que ocorreram em uma espécie e colocar elas em métodos computacionais. Existem muitas limitações que um único genoma de referência impõe à comunidade, e à medida que se começou a comparar indivíduos recém-sequenciados com uma referência modelo, eles perceberam que havia muita diferença encontrada, e isso permitiu que inúmeras descobertas e inovações formassem a base de milhares de estudos que buscam as origens genéticas das doenças. Os primeiros pangenomas que foram desenvolvidos foram em bactérias pequenas e fáceis de sequenciar, e essas sequências têm contribuído mais para a nossa compreensão sobre patogenicidade, virulência e resistência às drogas, que até podem ajudar a prever alguns patógenos futuros. Atualmente, embora saibamos que muitas doenças são causadas por misturas complexas de múltiplas variantes genéticas, se quisermos tentar descobrir as causas genéticas de muitas doenças ainda inexplicáveis, um dos fatores seria que deveríamos considerar a vasta diversidade genética presente num pangenoma. Existem algumas definições que o artigo faz, como o genoma dispensável, que seriam genes únicos e genes compartilhados entre espécies, e para estar se realizando um pangenoma, tem que seguir alguns critérios, como representar genes versus todas as sequências de DNA, deve representar introns e exons, além das diferenças no splicing dos genes, deve também constituir sequências divergentes versus sequências compartilhadas, e também tem que determinar a localização do genoma. Existe também os pangenomas em plantas que já foram descobertos, numerosas associações entre fenótipos e fenótipos agronômicos na presença ou ausência de genes específicos. E saber essas informações também implicam em maior produtividade, maior resistência, melhor sabor do alimento, isso tudo ligado ao genótipo e ao fenótipo da planta. Um exemplo que eles trazem muito é o arroz e o tomate em específico, que são extremamente sequenciados na área agrícola. A primeira tentativa de um projeto global de grande escala para um genoma humano foi o 1KGP, que esse projeto ele realizou uma coleta de dados que geraram dados de sequências genômicas completas de baixa cobertura para 2.504 amostras em 26 populações. E ao todo foram 60% das variantes detectadas eram novas em relação ao banco de dados já pré-existentes de uma variante genômica. Outro projeto que foi realizado foi o genoma de Simons, e esse projeto ele fez o sequenciamento de leitura curta para 300 indivíduos e de 142 populações diversas. Descobriu também novas sequências não repetidas, além das já achadas no 1KGP, e o que destaca a necessidade de continuar coletando amostras adicionais de diversas populações. Todos esses projetos globais, eles têm limitações e cada um deles utilizaram dados de sequenciamento de leitura curta que se alinharam ao genoma de referência humana, mas esses casos eles não tinham o objetivo de criar um grande pangenoma. E cada estudo tem contribuído com trechos do que é realmente necessário, como sequências dispensáveis, excluídas ou inseridas em muitos indivíduos, e também outras variações detectáveis, mas nenhuma foi agregada até agora a um grande pangenoma. Na Islândia, houve um projeto que tinha o objetivo de sequenciar a população islandesa e obtiveram muito poucos resultados, e uma das razões foi que o estudo se concentrou em sequências não repetidas. E concluíram em uma pesquisa que eles fizeram dessas sequências que um islandês médio carrega ao todo 157,8 kilobytes de todo esse sequenciamento que eles fizeram na população. Projetos assim também foram feitos na Holanda, na África, mas sem resultado suficiente para criar um grande pangenoma. Outro estudo também sequenciou 15 pessoas e achou a maior estimativa de novas sequências por pessoas. E esse estudo fez sequenciamento de leitura longa
fez um sequenciamento de leitura longa e é o único com o maior conjunto de dados de humanos de longa leitura até hoje. E as leituras longas, elas podem abranger regiões mais difíceis de alinhamento e provavelmente vai ser esse tipo de leitura que vai ser usado para criar um pangenoma. O que o artigo ele propõe é que sejam criadas representações gráficas que distinguem cada nó do sequenciamento em uma cor diferente. O único problema é que ao adicionar grande número de variantes, né, de informações, ela também aumenta a leitura, né, e pode estar criando um local incorreto para inserir esses nós. Outro jeito também de juntar todas essas informações num pangenoma é com referências lineares e abordagens híbridas que, podendo ser possível contribuir com dois gráficos distintos. E na referência linear, podemos construir uma coleção de genomas de referências lineares e ir adicionando novas sequências achadas. O artigo também ele finaliza dizendo que em humanos as vantagens do sequenciamento são a prevenção de doenças, né? E uma ilustração desse ponto surgiu no projeto islandês de sequenciamento humano, no qual ele examinou uma alta frequência alélica que estava correlacionada significativamente com uma diminuição do risco de infarto do miocárdio. Portanto, sabemos que a criação de um único pangenoma humano global tem o objetivo de catalogar todas essas variações humanas. No entanto, até o momento, nenhum método computacional foi capaz de alinhar essas sequências humanas em um grande pangenoma de todas essas variações humanas. Bom, aqui eu vou mostrar dois gráficos que o artigo ele coloca para tentar estar exemplificando isso. Nesse gráfico, o genoma constitui, na sequência, aproximadamente 20 indivíduos que responderam a um anúncio voluntário no Buffalo News, em Nova York, e para sequenciar esses indivíduos, o DNA foi extraído de uma amostra de sangue e foi cortado em pedaços que foram inseridos em cromossomos artificiais bacterianos, as BACs, e foram sequenciados. E na figura, ela ilustra a composição completa das BACs e a composição ancestral. E no gráfico dá para observar uma grande mistura de etnia da África e da Europa muito forte, né? Então, é um exemplo de um gráfico que eles poderiam estar colocando, dois gráficos diferentes para estar comparando um único significado. Esse aqui são genomas bacterianos, né, e outros procariontes que têm pouca sequência intergênica, e o genoma central de uma espécie consiste em genes compartilhados por todas as linhagens. O núcleo e o genoma dispensável compõem esse pangenoma nesse gráfico, né? E o pangenoma considera sequências intergênicas também como genes, né? Que resultam em um grande pangenoma ordenado de todas as sequências presentes em pelo menos um indivíduo. Esse gráfico ele seria um exemplo de como seria um pangenoma realmente demonstrado em uma pequena quantidade. E aqui também mostra os nós, né? Que estariam de cores diferentes para tá mostrando o sequenciamento humano. Existem outros exemplos de gráfico que o artigo também coloca, mas esses seriam os mais demonstrativos mesmo. É isso, espero que tenham gostado.